Dak Prescott flagrado usando uma bota de proteção durante uma viagem. Estaria o quarterback do Dallas Cowboys lesionado? Informações polêmicas sobre o New York Giants e a negociação com Saquon Barkley vêm a público, e o Aaron Rodgers perde uma parte do treinamento obrigatório com os Jets devido a uma viagem para o Egito. Estamos oficialmente a menos de 2 meses do kickoff e do primeiro jogo da temporada de 2024, e conforme chegamos mais perto dessa data, as coisas começam a ficar cada vez mais agitadas. Seja bem-vindo ao NFL de Plantão, nosso vídeo semanal em que iremos conferir tudo o que aconteceu ao redor da NFL nessa semana. E para começar, vamos direto para a viagem do Rodgers. Nesse ponto, já não é segredo para mais ninguém que o veterano tem uma personalidade excêntrica, e isso contribuiu para uma grande repercussão e reações exageradas após o anúncio da sua ausência. Porém, ainda existe muita informação por trás dessa história. Até esse momento, o Rodgers havia participado de todos os treinamentos voluntários da fase 1 e havia perdido apenas uma semana da fase 2. Além disso, ele também compareceu a todos os treinos das atividades organizadas do time ou OTAs, que também eram voluntários. Mas quando chegou o minicamp, que é obrigatório, o quarterback não estava presente. O motivo de sua ausência foi uma viagem para o Egito, que já havia sido programada pelo jogador antes mesmo da divulgação das datas do treinamento. E segundo as fontes da SNY, ele acreditava que nessa data, as atividades da off-season já teriam passado. O New York Jets só foi notificado depois que eles anunciaram um cronograma oficial da equipe. E embora eles tenham recebido a notícia com uma falta de antecedência e a viagem não justifique a sua ausência, de acordo com fontes internas, a equipe não está preocupada e também não acredita que a perda desses treinos irá afetar a temporada do quarterback. A SNY entrou em contato com múltiplos jogadores do time que disseram que não tinham nenhum problema com a ausência do Rodgers no minicamp, devido principalmente à participação do quarterback nos treinamentos voluntários. Além disso, eles também ficaram surpresos com o tamanho da reação da notícia fora da equipe. O head coach dos Jets, Robert Saleh, quando questionado sobre a ausência do veterano, também expressou uma opinião parecida. Durante uma entrevista, ele disse que como treinador gostaria de ter o Rodgers nos treinos, e que também a ausência não tem justificativa. Mas pelo outro lado, ele também fez a seguinte declaração: ele tinha algo que era muito importante para ele, e se é importante para ele, é importante para nós. Ou seja, toda essa situação não era tão grave quanto inicialmente parecia, e grande parte das reações exageradas foram uma consequência da notícia se tratar do Aaron Rodgers e também devido às declarações dos Jets, que pelo lado da equipe, é claro que precisam deixar claro que isso não poderá se repetir no futuro, para dessa maneira evitar que mais jogadores tentem fazer o mesmo. Mas agora, o quarterback titular do time já está de volta, e ao que tudo indica, sua relação com a equipe permanece a mesma. Outro veterano que também foi o alvo de muitas discussões nessa semana foi o linebacker dos Bills, Von Miller. Depois da pior temporada de sua carreira, o defensor esclareceu as coisas e se defendeu das críticas durante uma entrevista com a Sports Illustrated. O veterano de 35 anos sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho ou ACL em 2022, e essa lesão também prejudicou seu desempenho na última temporada. O Miller atuou em um total de 12 partidas durante a temporada regular, e os seus números foram assustadoramente terríveis. Ao todo, ele teve apenas 3 tackles e nenhum sack em toda a temporada. Devido a esses dados, o jogador, que tem um contrato com uma média anual de 20 milhões de dólares, foi altamente criticado pela imprensa e pelos torcedores. Nessa semana, o Miller disse que nem deveria ter jogado e que poderia ter escolhido focar na sua recuperação. Porém, ele não quis desapontar os seus companheiros e não queria perder uma temporada de sua carreira. O defensor também admitiu que ficou bravo por ter sido julgado unicamente pelo seu desempenho da temporada passada, e disse que isso serviria de combustível para, nas suas palavras, encontrar um Von que há muito tempo não aparecia. O veterano, que já foi 2 vezes campeão e uma vez MVP do Super Bowl, agora deve estar totalmente recuperado de sua lesão, e seu grande objetivo para essa temporada é retomar o seu nível de performance de antigamente e ajudar os Bills na busca pelo primeiro título da equipe. E agora poderemos descobrir se a lesão era realmente a única culpada por essa temporada desastrosa e se ele conseguirá cumprir o que prometeu, que é jogar em alto nível mesmo com 35 anos. E o time de Buffalo, é claro, é o principal interessado nisso, pois ainda restam 4 anos do contrato de 120 milhões de dólares do jogador. E por falar em lesões, vamos agora para o principal assunto dessa semana, que é o quarterback dos Cowboys, Dak Prescott.
Em uma foto que viralizou nas redes sociais, o Prescott aparece usando uma bota ortopédica durante a sua viagem, e imediatamente rumores sobre uma possível lesão começaram a circular. Até então, não havia nenhuma notícia e nem relatório mencionando uma lesão sofrida pelo quarterback. Por isso, a foto tirada em Cabo San Lucas pegou a todos de surpresa. A bota estava sendo usada no seu pé direito, e o público imediatamente conectou esse fato com a temporada de 2020. Durante a quinta rodada dessa temporada, o Prescott sofreu uma fratura exposta e uma luxação no tornozelo direito após receber um tackle de um defensor que acabou caindo em sua perna. Além de gráfica, a lesão também foi extremamente séria e necessitou de uma cirurgia, juntamente com um longo processo de recuperação que tirou o quarterback do restante da temporada. Mas nesse caso, a foto foi provavelmente apenas um susto, e é difícil de imaginar qualquer conexão com a antiga lesão, uma vez que já se passaram quase 4 anos. Apesar disso, ainda não se sabe nem como nem quando o Prescott sofreu essa nova lesão, e a única pista que temos é que o último treinamento organizado pelos Cowboys ocorreu dia 5 de junho. Mas a boa notícia é que aparentemente não há nada com o que se preocupar. Alguns dias depois da foto ter viralizado, o Prescott informou que estava lidando com uma leve torção no pé, e ele mesmo compartilhou uma nova foto, dessa vez andando sem bota, e adicionou a seguinte legenda: apenas alguns meninos bota no México. O training camp dos Cowboys começa em menos de 3 semanas, e agora os torcedores do Dallas têm menos um motivo para se preocupar, pois a lesão do seu quarterback titular aparentemente não irá afetar o seu status nem para os treinos e nem para a temporada. Com isso, os torcedores poderão voltar a se preocupar com o contrato do CeeDee Lamb. Outra pessoa que também tem motivos para se preocupar é o safety Tashaun Gibson. Depois de 2 temporadas com o San Francisco 49ers, o defensor que foi selecionado para o Pro Bowl em 2014 estava livre no mercado e esperando por uma nova oportunidade, mas depois do que aconteceu nessa semana, ele provavelmente terá que continuar esperando por um bom tempo. O veterano foi suspenso por 6 jogos pela NFL devido a uma violação das políticas sobre substâncias para melhora de performance, ou seja, por doping. Após o anúncio da sua suspensão, o Gibson declarou que o problema ocorreu devido a um suplemento consumido uma única vez, que ele acreditava que era completamente seguro e dentro das políticas da NFL. Ele também afirmou que de forma alguma tentou obter algum tipo de vantagem. Por fim, ele assumiu a responsabilidade pelo erro e garantiu que estava ansioso para retornar para sua 13ª temporada e competir pelo título. Em 2023, o Gibson foi titular em 16 partidas e teve um total de 60 tackles e uma interceptação. E de acordo com os relatórios, ele também tinha um papel importante dentro do vestiário de São Francisco. Mas agora, o safety que irá completar 34 anos antes do início da temporada continua sem um contrato, e devido a essa suspensão que o deixará de fora por 1/3 da temporada, o interesse dos times sobre ele com certeza diminuirá. E a espera por um novo acordo, muito provavelmente será ainda mais longa. Continuando na posição, o John Johnson, ao contrário do Gibson, conseguiu encontrar um time interessado, e nessa semana ele fechou um contrato com os Los Angeles Rams. O defensor já é um rosto conhecido em Los Angeles. Selecionado pelos Rams na 3ª rodada do draft de 2017, ele jogou 4 temporadas com a equipe, conseguiu se firmar como titular e inclusive foi nomeado capitão. Em 2021, o Johnson assinou um contrato de 3 anos com o Cleveland Browns, mas apesar de um bom desempenho em 2 temporadas pela sua nova equipe, os Browns decidiram cortá-lo em 2023 devido principalmente a motivos financeiros. Livre no mercado, o defensor de 28 anos fechou um contrato de 1 temporada com Los Angeles Rams e fechou o ano com um total de 42 tackles e 2 interceptações. E agora, depois de novamente virar um free agent, o Johnson fechou um novo contrato com os Rams pela 3ª vez em sua carreira. O time de Los Angeles fez grandes adições nessa off-season para reforçar a sua secundária, incluindo o safety Cameron Curl e os cornerbacks Darius Williams e Tre'Davious White. No caso do Johnson, ele chega para adicionar ainda mais profundidade para o elenco, mas terá que brigar pela vaga de titular, juntamente com Russ Yeast e o calouro Cameron Kinchens, que foi selecionado na 3ª rodada. Outro jogador que também terá que brigar por um maior espaço no elenco é o defensive end dos Chiefs Charles Omenihu, que segue no processo de recuperação. O defensor sofreu um rompimento do ligamento cruzado
cruzado anterior do joelho ou ACL durante a partida contra o Baltimore Ravens no Conference Championship. O Omenihu foi uma peça importante para a linha defensiva dos Chiefs nessa temporada. E embora ele tenha jogado apenas 11 partidas, ele conseguiu fechar a temporada como o terceiro jogador do time com mais sacks aplicados, com 7 no total. E nessa semana, recebemos mais atualizações sobre o estado do defensor. Em uma entrevista, o defensive end disse que sua recuperação está indo bem, e também afirmou que é um processo demorado, mas que isso ele já esperava. Como a lesão foi sofrida na parte final da temporada, ele muito provavelmente não estará preparado para a primeira semana, e devido à seriedade dela, o Omenihu poderá precisar de ainda mais tempo até retornar para o seu nível padrão de performance. Porém, ele está otimista e planeja ajudar os Chiefs a conquistar o tricampeonato. E durante sua ausência, o time de Kansas City contará com George Karlaftis, Michael Dana e o Felix Anudike-Uzomah para as vagas de defensive end. Seguindo para o próximo assunto, nessa semana tivemos a estreia do primeiro episódio do Hard Knocks dessa off-season. O programa é uma espécie de documentário estilo reality show que apresenta os bastidores da liga e dos times. Cada temporada acompanha uma equipe diferente, e nesse ano teremos pela primeira vez uma temporada focada na off-season. O escolhido para inaugurar esse novo modelo foi o New York Giants, e com o primeiro episódio já no ar na HBO, já podemos ter uma ideia do que virá a seguir. Como sempre, o programa fornece uma visão completamente diferente da liga, e devido ao foco na off-season dessa temporada, as informações expostas vêm de uma parte ainda mais interna da equipe, com discussões entre os executivos, análise de jogadores e até mesmo interações com gerentes de outras equipes. O principal assunto tratado no primeiro episódio foi a negociação com Saquon Barkley, e as cenas do episódio envolvendo o jogador rapidamente viralizaram nas redes sociais e iniciaram diversos debates. A parte que mais chamou a atenção foi uma reunião interna entre os executivos para tratar da situação contratual do Barkley. Durante a discussão, o diretor de jogadores Tim McDonnell fez o seguinte questionamento: se perdermos o Saquon, qual será a nossa identidade? O que é uma pergunta extremamente válida, considerando que o Barkley era de longe o jogador mais talentoso do ataque, e em diversos momentos da temporada, o único ponto positivo da equipe. Em resposta, o General Manager Joe Schoen, que é o grande responsável pela tomada de decisões, não se mostrou tão preocupado, e falou o seguinte: temos que melhorar a linha ofensiva, e você está pagando 40 milhões para o Daniel Jones. Não é para entregar a bola para um running back de 12 milhões. Isso deixou claro o interesse da equipe em focar no Daniel Jones para descobrir se ele é o quarterback certo para o futuro da franquia. Mas o que mais se destacou foi a falta de valorização do Saquon Barkley. Os executivos também discutiram sobre a possível dificuldade em trocá-lo caso aplicassem a franchise tag no running back, e o Schoen acreditava que isso seria um grande problema devido ao custo do jogador. Toda essa situação deixa a relação entre o running back e sua antiga equipe ainda mais prejudicada. A saída do Barkley passou longe de ser tranquila, e o jogador já havia publicado uma postagem destinada aos torcedores de Nova York com a seguinte mensagem: deixa eu educar alguns de vocês torcedores. Eu não posso abandonar ou virar um traidor se eu nunca recebi uma oferta para retornar. Então eu fui para a organização que eu achei que seria melhor. E depois de já estar aqui por um mês, estou animado em ser um Eagle. E todo esse atrito não ficou somente entre os dois. O seu novo companheiro de equipe, A.J. Brown, mostrou seu apoio e disse que mesmo o vídeo não sendo sobre ele, foi o suficiente para motivá-lo, e garantiu que irá fazer de tudo para que o Barkley consiga o que ele merece. Outro trecho que também gerou muita repercussão foi a declaração do Schoen quando perguntado pelo ex-running back e futuro membro do Hall da Fama Frank Gore se ele liga para a idade dos jogadores. O general manager disse que se tratando de quarterbacks ele não liga, porém ele imediatamente mencionou o Saquon Barkley e fez a seguinte declaração: olhe para o Saquon. O Saquon teve 900 corridas em Penn State, mais 6 anos na NFL. Você tem que começar a falar sobre o custo-benefício. Em seguida, ele e o empresário do Jonathan Taylor mencionaram os dados que indicam que os running backs começam a declinar depois dos 27 anos. E o Gore, que é um dos melhores exemplos de longevidade da posição, ainda tentou defender os seus colegas e disse que o Barkley é muito talentoso, mas o Schoen terminou concordando e falando que eles tentaram negociar com ele no passado e que poderiam aplicar a franchise tag novamente nesse ano. Nesse episódio, o posicionamento do General Manager
manager sobre a renovação com Saquon Barkley ficou muito claro, mas o programa também apresentou diversas outras histórias interessantes nos bastidores, incluindo a negociação pelo linebacker dos Panthers Brian Burns e a visão do time sobre o futuro do Daniel Jones, que inclusive temos um vídeo no canal falando exatamente sobre esse tema. Seguindo para o próximo assunto, temos uma notícia extremamente triste e devastadora que deixou a NFL e todos nós que acompanhamos a liga de luto. Nessa semana, o cornerback e calouro dos Vikings Kyrie Jackson faleceu após sofrer um acidente de carro na madrugada desse sábado. Jackson tinha 24 anos e estava junto com seus amigos Isaiah Hazel, de 23 anos, e Anthony Litton Jr., de 24. Ambos foram companheiros de equipe do Jackson durante o ensino médio e também faleceram no acidente. De acordo com a polícia do estado de Maryland, o Jackson estava como passageiro e teve seu veículo atingido por um carro que estava em alta velocidade. O motorista que causou o acidente não teve ferimentos, e os investigadores acreditam que o álcool pode ter sido um fator para essa tragédia. Mas até o momento, nenhuma acusação foi oficializada. O Kyrie Jackson se formou em 2017 e foi para o Arizona Western College para jogar futebol americano. Mas depois de ficar com saudades de casa, ele decidiu voltar para Maryland e dar um tempo do esporte. Então ele começou a trabalhar em uma mercearia local, onde inclusive chegou a ser escolhido como funcionário do mês. Nesse período, ele também considerou seguir uma carreira de jogador profissional de NBA 2K. Em 2019, ele decidiu retornar ao futebol americano, e depois de 2 anos longe do esporte e mais 2 anos jogando por universidades comunitárias, ele recebeu a oportunidade de jogar na primeira divisão por Alabama. Depois de 2 temporadas, Jackson anunciou que estava se transferindo para Oregon, em que ele teve uma grande temporada que lhe rendeu uma nomeação para a seleção do primeiro time da conferência. No draft, o cornerback foi selecionado pelos Vikings com uma escolha de 4ª rodada e teve seu sonho de entrar para a NFL realizado. Essa é uma notícia extremamente trágica, de um jogador muito jovem que tinha uma grande carreira e vida pela frente, assim é claro como as 2 outras vítimas. Meus sentimentos e orações à família, amigos e pessoas próximas aos 3. Continuando, agora vamos voltar com as notícias positivas. Nessa semana, o linebacker Jahlani Tavai assinou uma extensão de contrato com o New England Patriots. O acordo tem uma duração de 3 anos e um valor total de 21 milhões de dólares. Depois de passar 2 temporadas com um papel de menor importância e atuações discretas, o Tavai teve uma evolução impressionante em 2023 e se tornou um dos principais jogadores da defesa de New England. O linebacker teve um total de 2 interceptações e 2 fumbles forçados e fechou a temporada como o 2º jogador com mais tackles do time, com um total de 110. O defensor, que irá completar 28 anos, teve de longe a melhor temporada de sua carreira, e as suas características que mais chamaram a atenção foram a sua capacidade de analisar o jogo e ao mesmo tempo ser extremamente físico. Nessa off-season, os Patriots também renovaram com o defensive tackle Christian Barmore e com o safety Kyle Duggar. E agora com Tavai, eles garantem a permanência de mais um jogador-chave para sua defesa. Apesar desse tanto de pontos positivos, o time de New England ainda possui um problema não resolvido nessa off-season, que é a situação do contrato do Matthew Judon. Depois de chegar em um acordo com os Patriots na temporada passada para reestruturar o seu contrato, o linebacker agora está em busca de uma nova extensão para aumentar o seu salário, que é de 7,5 milhões de dólares nesse ano, mas aparentemente ele não está tão perto de um acordo dessa vez. Contratado pelos Patriots em 2021, o Judon teve 2 excelentes temporadas pela equipe, com respectivamente 12 sacks e meio e depois 15 sacks e meio, e em ambas ele foi selecionado para o Pro Bowl. Porém, ele atuou em apenas 4 partidas nesse último ano devido a um rompimento no bíceps que o tirou do restante da temporada. Mas antes da lesão, ele estava com uma média de 1 sack por partida e com certeza fez uma grande falta para a defesa durante a temporada. O linebacker irá completar 32 anos em agosto, e embora ele não tenha apresentado nenhum indício de desaceleração ou perda de performance, um novo contrato parecido com o dos demais defensores é pouco provável. Devido à sua qualidade, o Judon possui um alto valor no mercado, e considerando a situação atual dos Patriots, pagar um veterano em longo prazo enquanto tentam reconstruir o time pode não agradar muitos diretores. Em suas redes sociais, o Judon deu diversas pistas que apontam para uma dificuldade e um provável resultado negativo da negociação. Em uma postagem feita no X, um torcedor fala que os Patriots terão
terão problemas caso não renovem com Judon e pediu para o time pagar o que o jogador está pedindo para que a defesa se mantenha sólida. E o jogador respondeu com a seguinte declaração: "Eu não acho que isso vai acontecer." No mesmo dia, ele também postou um gif do Bob Esponja que dizia: "Certo, vou dar o fora." Embora tenha comparecido no minicamp obrigatório, a situação do jogador ainda está longe de ser resolvida. E como a equipe agora conta com um novo head coach, as decisões ficam ainda menos previsíveis. Caso ambos os lados não consigam chegar em um acordo, os Patriots poderão explorar o mercado em busca de interessados. E de acordo com o Detroit Times, o Matthew Judon já está marcado pelos Lions como um alvo para uma possível troca. Falando em head coach, outra mudança na comissão técnica que chamou a atenção da NFL nessa temporada foi a demissão do head coach dos Falcons, Arthur Smith. E para entender como a má utilização e o desperdício de jogadores jovens e talentosos foi crucial para essa demissão e como o Smith quase arruinou o futuro dos Falcons, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.